Boa tarde, alunos, alunas, colegas professores, gestores, pais, quem mais estiver assistindo a nossa aula. Eu sou a professora Jennifer, estarei mediando a aula do queridíssimo Marconi. Nós temos como tema Ética para quê? E o conteúdo dessa aula fala sobre a introdução à ética e o eu racional, autonomia e liberdade. E a habilidade é questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. Estaremos aprendendo juntos aqui com o Marconi. Obrigado, Jennifer, por ter aceitado o convite. Gente, sei que vocês também vão sentir falta da nossa queridíssima Maria Fernanda. Não estamos brigados, tá, gente? Porque às vezes surge esses negócios, né? Falta alguém assim, o que aconteceu? Vocês estão brigados? Né? Tem um bom tempo, eu tive algumas questões familiares, de saúde, que eu não pude me fazer presente em algumas aulas da Fê. E hoje a Fê teve médico também, uma consulta, e por conta disso... Mas está tudo bem com ela, tá? Por conta disso, ela não pôde se fazer presente. A partir da semana que vem, estou entrando de férias, tá, gente? Vocês vão engatar aí numa boa sequência com a Maria Fernanda, nem vão sentir minha falta, né? Mas só para vocês saberem que está tudo bem, tá, gente? E mas de qualquer forma, a gente está muito bem representado aqui com a Jennifer hoje, abrilhantando a nossa aula. Como já foi dito, a gente vai trabalhar aqui uma introdução à ética, e antes que alguém se questione, mas a gente já não estudou esse assunto? Sim, estudamos, mas a gente está agora construindo um processo de revisão do nosso ano, né? A partir lá do primeiro bimestre. A gente sabe que teve alguns alunos que por diversos motivos não conseguiram acompanhar as nossas aulas, é um ano atípico, então nós estamos recuperando, tentando, né, recuperar habilidades aí do nosso ano no primeiro, no segundo e no terceiro bimestre, dependendo do componente. Tem componente que vai conseguir avançar no quarto, tem componente que vai se ater mais ao primeiro e ao segundo bimestre, mas em filosofia a nossa proposta é essa, revisitar aí algumas habilidades essenciais, importantes, dentro das condições que a gente tem, desses 3 primeiros bimestres, e com certeza o seu professor ele vai dar continuidade aí ao 4º bimestre, nesse trabalho ímpar que é realizado na sala de aula, na sala virtual, nos tempos em que nós estamos vivendo. Junto com o conteúdo e habilidade que a Jennifer trouxe para a gente, eu trago também para vocês uma sugestão de atividade, né, que é um questionário que você pode fazer, você professor com o seu aluno, ou você aluno transformar numa fonte de pesquisa para você entender e procurar as respostas a essas questões. A primeira questão diz o seguinte: o que ou quem define o que é certo e o que é errado? Então, na sua visão de mundo, na sua visão de vida, o que ou quem define o que é certo e o que é errado? Tem gente, por exemplo, que vive uma vida legalista. E quando eu falo vida legalista aqui, não quero, de forma alguma, rotular de maneira pejorativa aqueles que defendem a lei com unhas e dentes. Não é essa a intenção, por favor. Mas existem aqueles que se baseiam na lei. O que define o que é certo e o que é errado? A legislação. Pronto. Outros se baseiam, por exemplo, em princípios religiosos, né? A Bíblia, ou outro livro sagrado, a divindade, ou os representantes da divindade, ajudam a gente a reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é o mal. Então, pesquise a partir da sua reflexão pessoal, na sua percepção, o que é que define, ou quem define o que é certo e o que é errado na nossa vida, na sociedade. A segunda questão que aparece dentro desse questionário é: o certo e o errado são conceitos particulares, universais ou relativos? E por quê? Isso daqui, gente, está dentro até de uma esfera, tanto do ponto de vista ético, como também do ponto de vista de uma disciplina, de uma área, melhor dizendo, dentro da filosofia, que é a teoria do conhecimento. Existem aqueles que vivem uma percepção subjetivista, ou seja, a verdade ela é particular. Eu tenho a minha verdade, a Jennifer tem a verdade dela, a Karen tem a verdade dela. Karen é a nossa produtora, para quem não sabe, tá, gente? Então, cada um tem a sua verdade. E isso é o particularismo, né? É o subjetivismo. A verdade ela é individual. O relativismo, por sua vez, vai trazer a ideia de que a verdade ela é contextual. Então ela depende da época, ela depende do lugar. O que é verdade aqui, o que é certo aqui, não é certo em outro continente, até em outro estado, em outra cidade, porque depende do lugar. Ou o que é certo e o que é errado, depende da época. Hoje é errado, amanhã pode não ser. Hoje é errado, antes foi certo. Então, isso é o relativismo. E nós temos aqueles que defendem o universalismo, né? Muito próximo do dogmatismo, que é aquela ideia de que, olha, o certo é certo, independente da época, independente do lugar, independente da pessoa. O que é certo para todo mundo. A pessoa pode não reconhecer que é certo, pode achar que está errado, mas isso não muda o fato de que se algo é certo, se algo é errado, é errado.
Assim pensam os universalistas, os dogmáticos, sem, como eu falei, fazer qualquer rotulação aqui de quem está certo ou quem está errado. Mas partindo da sua perspectiva de mundo, como você responde essa pergunta? Né? O certo e errado são conceitos particulares, universais ou relativos? E por que você pensa assim? Né? Terceira questão, como seria um mundo sem ética? Né? Imaginando aqui, e lógico, a gente vai construir uma visão de ética hoje, que de forma alguma é a única visão do que é a ética, né? Mas a partir da construção que a gente vai fazer aqui hoje, como seria um mundo sem ética? Como seriam as relações sociais, as relações políticas, as relações afetivas em um mundo onde a ética não é presente? E por fim, uma quarta pergunta muito importante, até para a gente entender as consequências, os desdobramentos de um mundo com e de um mundo sem ética, é o que são os valores. Que obviamente aqui a gente não está falando de valores econômicos, por isso que eu coloquei entre parênteses dentro do contexto da ética. Né? O que são os valores? Quando a gente fala fulano tem valores, fulano não tem valores, isso é contra os meus valores. O que é um valor? Isso é uma pergunta importante para a gente conseguir desenvolver uma ética. Falado disso, a gente vai para o nosso momento de problematização. A professora Jennifer vai ler uma situação aqui para a gente, e aí vocês vão responder essa situação com a seguinte pergunta. Né? O que vocês fariam dentro dessa situação que a Jennifer vai ler para a gente, e por que vocês fariam o que fariam? Lembrando que nós estamos num momento diferente no nosso chat, onde você, aluno, responde no chat da sua escola, da sua série, da sua turma, e o professor transfere essa resposta, manda essa resposta para nós aqui no Centro de Mídias. Por isso que é muito importante, professor, dentro das suas condições, que você nos diga qual o nome do seu aluno, se possível, de qual escola você está falando, junto com a sua resposta. Então, olha, o aluno X da escola Y disse que faria tal coisa por conta disso. Dessa maneira a gente consegue dar o crédito, né, a vocês, reconhecendo essa participação e ao mesmo tempo até diferenciar o que é fala do aluno, o que é fala de um professor. Beleza? Jennifer, nos abrilhante com sua voz. Olha a problematização, gente. Imagine que um trem sem freio está prestes a atropelar 5 trabalhadores que fazem a manutenção dos trilhos. Tais trabalhadores não deveriam fazer a manutenção naquele momento, pois a linha se encontrava em uso e havia placas que sinalizavam isso. Próximo a você, existe uma alavanca que, se acionada, desviaria o trem para uma linha onde há apenas um trabalhador, o qual atentamente se certificou de que tal linha não estava em uso naquele momento. O que você faria? Por qual motivo? 2 minutinhos e a gente retorna, galera.
Muitíssimo obrigada pelas interações, professores, alunos. Olha, a professora Franciele falou assim, adoro esse dilema, né? Olha, falaram aqui, ó, eu trabalhei com essa atividade no ano passado, foi muito difícil, né? Esse é aquele famoso dilema. Aí o professor Jefferson falou, eu agiria de maneira ética. E aí a professora Arlinda falou, eu optaria em salvar mais vidas, desviando o percurso do trem. Uhum. Obrigado, Jennifer. Obrigado a todos vocês, professores, que trouxerem as respostas. A Jennifer falou que não tem, né, Jennifer, uma resposta pronta. É muito difícil essa resposta, porque se nós pensarmos juntos entre 5 e 1, nós podemos multiplicar isso e fica tão complicado. Exatamente, né? E essa é um pouco da ideia dos princípios, né, gente? Quando a gente pensa aí no princípio, se eu posso trocar 5 por 1, eu posso trocar 10 por 2, posso trocar 1 milhão por 1000, né? Posso trocar 10 milhões por 1 milhão, porque o princípio é sempre o mesmo. Por isso que é importante a gente entender essa noção de valores e essa noção de princípios. Quando eu trouxe esse dilema para vocês, gente, eu trouxe por um motivo muito específico, que não foi apresentar esse princípio, esse dilema, ele está muito atrelado a uma concepção ética, que é a concepção utilitarista, né? Aquela ideia de que eu vou salvar 5 vidas porque vale mais a pena 5 do que 1, isso é óbvio, é matemático. Né? E o utilitarismo normalmente vai por esse viés. Né? O Jefferson, por exemplo, falou, olha, eu agiria de maneira ética, né? Mas aqui a gente poderia até trazer essa questão, mas qual ética? Né? Uma ética utilitarista e outras éticas que a gente vai até apresentar logo mais. Mas quando eu trouxe esse dilema foi justamente para a gente perceber como a ética ela é relevante. Né? A minha preocupação aqui nem é qual a resposta que vocês darão, mas despertar em vocês essa percepção do como a ética ela é essencial. Porque ela orienta a forma como eu, indivíduo, vou agir, e ela orienta como ela direciona como os nossos governantes vão agir. Como um chefe, né, Jennifer? Um patrão, um dono de uma empresa, como que ele vai agir com seus funcionários? Né? Eu vou demitir 1 porque eu salvo 5 empregos, por exemplo. Né? Mas qual que é a condição desse 1? Às vezes é o mais esforçado, é o que mais ganha, porque é o que mais produz. Mas, poxa, se eu demitir esse rapaz aqui, eu consigo manter outros 5 empregos menores, por exemplo. Então, vejam como esse dilema ele se aplica em diversas situações da nossa vida, né? Em diversos momentos diferentes. E é óbvio que assim, eu trouxe para vocês o dilema de uma maneira seca, né? Porque a gente poderia trazer tantos outros desdobramentos. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava esse dilema com os meus alunos, né, tanta coisa aparecia aí como influências. Poxa, o cara que, tudo bem, eu posso trocar 1 por 5, né? Afinal de contas, eu estou salvando 5 vidas e perdendo 1. Poxa, mas aquelas 5 vidas desrespeitaram um aviso, por exemplo, que, olha, não é para trabalhar nessa linha. Enquanto o outro respeitou o aviso e trabalhou, se certificou de estar no lugar em que ele deveria estar. E aí a gente pode trazer esse questionamento, é justo, né? Eu salvar 5 pessoas que desrespeitaram as regras em troca de uma pessoa que cumpriu com essas regras? É um questionamento. Ou o contrário, olha, eles desrespeitaram. E como eles desrespeitaram, azar o deles. Que morram os 5 e que fica 1. É justo, por conta desse erro ou dessa má escolha, esses 5 homens serem condenados? Existe uma série, gente, chamada Justiça. E nessa série chamada Justiça, esse dilema aparece numa aula que a professora está dando, uma professora de Direito, e eu achei muito interessante uma comparação que ela fez. Porque muita gente nessa aula fictícia respondeu, olha, é óbvio que é melhor você salvar 5, né, por conta de uma vida. Aí ela trouxe o seguinte questionamento, olha que curioso, gente. Ela falou, então vamos trocar a situação. Você tem 5 pessoas prestes a morrer numa sala de hospital e uma pessoa que foi fazer uma consulta que está com a sua saúde toda em dia. Por que não pegar essa pessoa com a saúde toda em dia, então, e tirar os órgãos dela para salvar os outros 5? Afinal de contas, você também está trocando 5 por 1, ou melhor, 1 por 5. Né? Você também está salvando 5 vidas, acabando com uma. Vejam como o princípio é o mesmo. Se é justo eu desviar um trem para matar uma pessoa em vez de 5, por que seria injusto, então,
eu matar uma pessoa no hospital porque com os órgãos dela eu salvo outras 5 pessoas. E por favor, gente, que ninguém pegue essa aula e edite por aí para poder compartilhar essa fala, né? A gente está dentro de um contexto para problematizar e perceber como a ética ela está presente. A gente tem a questão afetiva, né? E se esse um que está ali na linha é um pai, é o meu amigo? O meu comportamento provavelmente talvez seria outro, afinal de contas eu vou salvar alguém que eu amo, né? Então esse dilema ele traz diversos questionamentos e, volto a dizer, nos ajuda a perceber o como a ética está presente no nosso cotidiano. Tem a própria questão da atitude. Se eu deixo o trem seguir o seu curso, eu não tenho responsabilidade, afinal de contas eu não fiz nada. Eu não estou matando 5 e salvando 1, eu estou simplesmente deixando as coisas acontecerem. Agora, a partir do momento que eu puxo a alavanca, eu me torno responsável por aquilo que acontece. Agora, por outro lado, não fazer nada também não é se responsabilizar? Também não me dá uma responsabilidade? Então vejam que esse dilema traz muitas questões. E volto a dizer, o objetivo aqui não foi trabalhar esse dilema, mas perceber como a ética está presente no nosso cotidiano. Falado disso, nós teremos aqui algumas visões preliminares do que é a ética, do que são os valores, lembrando que a professora Maria Fernanda vai aprofundar isso com a gente em outros momentos. Pois bem, gente, nós podemos entender a ética, essa palavra ética, aqui, volto a dizer, numa visão preliminar, de 2 maneiras, né? Até porque quem conhece um pouco de etimologia sabe que no grego nós temos o ethos e o ethos, e isso tem uma conotação diferente, tem sentidos diferentes, a gente não vai entrar por esse caminho. Fiz questão de deixar isso aí para Maria Fernanda, porque ela adora dar etimologia para a gente, mas de uma maneira um pouco mais superficial, então. Normalmente a gente entende o termo ética de 2 maneiras. Como um código de conduta, ou seja, uma ética profissional ou no senso comum. Eu falo isso porque muitas vezes a gente vê nos cursos técnicos os alunos terem aula de ética. E o que é uma aula de ética? É quase uma aula de comportamento. O que é certo e o que é errado? Como deve ser? Tem o código de ética da Câmara, por exemplo, o código de ética médico. Então, a ideia de ética como código de conduta é a ideia de um regramento que vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer. E aí, quando você diz respeito ao código de ética, não é que você está sendo imoral, mas você está indo contra um regramento que você se comprometeu a obedecer. Tanto é que na esfera profissional, um advogado, um médico pode inclusive perder a sua licença para exercer a profissão porque ele desrespeitou esse código de ética. Que, por outro lado, muitas vezes te dá o direito de fazer coisas que fora do contexto do código de conduta profissional, religioso, por exemplo, seriam inadmissíveis. Por exemplo, um advogado que tem um cliente que confessa para o advogado, olha, eu matei mesmo, né? E o advogado está totalmente está totalmente inserido no uso da ética, quando ele não conta isso para o juiz ou para qualquer outra pessoa, porque como advogado, ele deve defender os interesses do seu cliente, né? E não espalhar a verdade. Um médico, dentro do catolicismo, por exemplo, nós temos a confissão. Então, um assassino que vai lá e confessa para o padre, padre, matei 10. Dentro do código de ética religioso do catolicismo, o padre não pode ir numa delegacia fazer uma denúncia, olha, sei quem matou. E o código de ética protege essa situação, como eu falei, no direito, na religiosidade, na medicina, dando aqui alguns exemplos, e ajuda a entender o que é ética como esse regramento, esse conjunto de regras. Mas na filosofia, gente, ética não é bem isso. Na filosofia, a ética é uma reflexão filosófica sobre a moral, que, por sua vez, pode ser entendida como o conjunto de normas e valores de uma sociedade. No âmbito formativo, tem por vieses a ética das virtudes, o utilitarismo e a deontologia. Então vejam bem, para a filosofia, a ética é o estudo da moral, né? O que é a moral? O conjunto de normas, de regras de uma sociedade. Isso é moral. A ética nada mais é do que o estudo dela. Por que é certo? Por que é errado? O que é o certo? O que é errado? O que fundamenta? Então vejam bem, a moral são os comportamentos. A ética é a reflexão. Por isso que eu particularmente, e aí com certeza você, professor que nos acompanha, tem todo o direito de questionar e criticar o que eu vou dizer aqui agora, muitas vezes a gente vê respostas quando a gente pergunta para os alunos o que é ética e moral, aquela resposta assim, a moral ela é particular, ela é
social, a ética ela é universal? Não necessariamente, né? Tudo bem, se eu entender a ética como reflexão filosófica, ponto, até posso dar a ela uma certa universalidade. Mas as teorias éticas, elas não são universais, né? Nós temos teorias éticas que pregam o universalismo, mas outras que são totalmente contrárias a isso. Contrárias, inclusive, à construção de uma ética, né? Se a gente pensar, por exemplo, na filosofia do Nietzsche, que fala de uma desconstrução, né? De uma transvaloração dos valores, né? Da gente, inclusive, desconstruir a ideia do que é um valor. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade, né, influenciada pelo judaísmo, pelo cristianismo, pelo pensamento socrático platônico, que inverteu aquilo que é um valor que gera vida. Isso apenas citando, né, de uma maneira bem superficial o pensamento do Nietzsche, né? Então, é importante a gente entender essa ideia da ética, então, como uma reflexão bem abrangente do que é a moral, né? Abrangente ao mesmo tempo aprofundada quando você escolhe uma linha ética, e que tem por vieses, como eu falei, a ética das virtudes, o utilitarismo e a deontologia, que eu vou deixar aqui como outra sugestão de pesquisa para vocês. O que é a ética das virtudes? No que ela se baseia? No que se baseia a ética do utilitarismo? No que se baseia a ética da deontologia? Ou uma sugestão de pesquisa, ou uma sugestão de um desdobramento que você, professor, pode desenvolver com o seu aluno. Falado da ética, o que são os valores, gente? Os valores surgem da relação entre sujeito e objeto, estabelecendo critérios para avaliação. Assim, dentro da ética, eles atuam como princípios. Ou seja, os valores, primeiro, eles nascem, em alguns momentos a gente herda valores, é importante a gente trazer isso, herdamos da sociedade, herdamos das nossas relações, mas eles nascem da relação que um sujeito constrói com o objeto. Lembrando que sujeito é aquela pessoa que olha, aquela pessoa que observa, e o objeto é o que é observado. Na minha relação com a Jennifer, eu sou sujeito e ela é objeto para mim. Na relação dela comigo, ela é sujeito e eu sou objeto para ela. E aí dentro dessa relação a gente constrói um valor. Positivo, negativo, bom, ruim, grande, pequeno. Então o valor ele é estabelecido pela relação, né? A relação que a gente constrói, dando o exemplo que eu dei aqui com ela, de uma amizade, de um coleguismo, de uma aula, que não se constrói com outros, com os objetos. Por isso que a gente usa lá a expressão objeto de valor. O que é um objeto de valor? É um objeto que com ele eu construí uma relação diferente do que outros constroem. Para muitos é um objeto qualquer, para outros faz todo sentido. Eu, por exemplo, carrego comigo uma coisa que eu aprendi chamada Pedra da Gratidão, que é uma pedrinha que eu uso para sempre me recordar quando eu estou em alguma situação mais triste, difícil, os problemas que a vida me apresenta, para eu me lembrar pelo que eu sou grato na vida. Se eu largasse essa pedra aqui, alguém ia olhar e falar, mano, trouxeram um negócio que nada a ver e ia jogar no lixo, né? Mas para mim ela tem um valor diferente, porque eu construí uma relação com ela, né? Então isso é o valor. E o valor ele gera o princípio, que é aquilo que nos orienta, que nos guia. Antes da gente falar um pouco mais sobre essa ideia de valores e princípios, eu só quero fazer uma observação aqui importante, gente. Os conceitos de ética, de moral e outros relacionados a estes, eles vão ser mais aprofundados na próxima aula, tá? A gente não está esgotando de forma alguma o assunto aqui. Falado disso, a gente vai para um momento de interação aqui no chat, que a gente vai trabalhar com a ética em metáforas, tá? Vai ser uma coisa bem rápida, 1 minutinho. Vão aparecer na tela para vocês 2 imagens. E a pergunta é, qual a relação que você consegue estabelecer entre as imagens, entre estas imagens, perdão, tá? Teve um erro de digitação meu aqui. Qual a relação que você consegue estabelecer entre estas imagens e a ética? 1 minutinho, a gente volta aí com a interação de vocês e com a professora Jennifer também respondendo para a gente essa pergunta.
Temos aqui várias interações. Muitíssimo obrigado, professores. Então, vamos lá. Nós temos aqui, pelo que me lembro dos ensinamentos que recebi, essas duas situações são semelhantes. Temos aqui, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. A ética muda sim, dependendo do momento. A ética e a moral mudam na sociedade, um caminho justo a seguir. E aí temos aqui, a ética e a moral muda de sociedade para sociedade? Beleza, gente. Eu vou comentar essa frase da Jennifer no final, tá, gente? Antes disso eu quero... perdão, gente. A Jennifer também ia responder a pergunta pra gente. Depois eu volto nessa colocação. Jennifer, qual a relação que você consegue estabelecer aí entre essas duas imagens e a ética? Vamos lá. Devaneando. Devaneando, eu fiquei assim com esse sentimento, né, de que a bússola, ela tem um significado, né? Ela apresenta um norte. Ela apresenta um sentido, né? Então, ela tem um princípio que em qualquer momento que você esteja e você precisa se localizar e você precisa encontrar um lugar para caminhar, ela traz esse princípio. Já a balança, ela está sempre em relação a algo, né? Então, uma coisa é o princípio ético que eu guardo, outra coisa é a atitude que eu vou tomar diante dos elementos que eu coloco nessa balança. Gente, estamos terminando a aula por aqui, tá? Na próxima semana não se espantem se a Jennifer estiver dando aula de filosofia, tá? Gente, vamos lá, para depois comentar a colocação que foi feita aí. É bem por esse caminho que a Jennifer trouxe para a gente, galera. A ideia da bússola e da balança é justamente a ideia dos princípios, dos valores, dos pesos. Da mesma forma que a Jennifer colocou que a bússola oferece uma orientação, quando eu tenho princípios éticos, e volto a dizer aqui, a gente não está falando de qual princípio ético. A questão é, quando eu tenho um princípio ético, esse princípio me orienta no caminho. Eu tenho determinadas decisões a tomar. Se a verdade para mim é um princípio, eu já excluo das possibilidades de decisões aquelas que vão me fazer mentir. Porque a verdade é um princípio para mim, então mentir eu não vou. Se eu tenho por princípio, por exemplo, sempre beneficiar o outro e não a mim mesmo, eu não vou tomar nenhuma decisão que seja egoísta. Porque isso contraria os meus princípios. Ou o oposto. Eu sempre me coloco em primeiro lugar. Esse é um princípio muito importante, porque se eu não me colocar em primeiro lugar, quem vai colocar? Então, nas minhas escolhas, eu sempre vou olhar primeiro o quanto isso vai me agregar e o quanto isso vai me ajudar. E vou excluir aquilo que me prejudica. Então, nessas diversas questões que a gente tem na vida, a bússola traz essa ideia dos princípios que eu possuo. A balança, por sua vez, ela traz também, além dessa questão que a Jennifer trouxe de maneira muito brilhante, que é a relação, afinal de contas a balança está em relação a algo, e essa foi uma coisa que eu nunca percebi, Jennifer, parabéns e obrigado por essa colocação, mas a balança também traz a ideia do peso das minhas escolhas, do peso das minhas decisões. Eu tenho princípios. O quanto esse princípio pesa para mim? Até que ponto eu estou disposto a arcar com o peso, né, com as consequências, com os desdobramentos de sustentar esse princípio até o fim, ou o contrário, de abrir mão desse princípio. Né? Quanto vai pesar para mim? Qual vai ser o peso? Qual vai ser as consequências, o resultado da minha escolha ou não por fazer a manutenção dos meus princípios, ou até por não ter princípio nenhum? Né? Essas são perguntas e questões éticas que essas duas imagens nos ajudam a refletir. Galera, foi colocado aí no chat essa questão de que a ética ela não é cultural, né, que não foi bem isso que foi aprendido, gente. O que a gente pode pontuar sobre isso? Eu acho que foi uma colocação importante para que eu traga aqui na nossa aula. A moral ela é cultural, né? A ética vai depender um pouco da visão que a gente constrói sobre ela. Se eu entender que a ética é uma reflexão filosófica, a gente poderia dizer que independente de qual moral a gente está se referindo, ela é uma reflexão filosófica. Por outro lado, se eu pensar que aquele que desenvolve a reflexão filosófica, ele está atrelado a uma moral, a uma cultura, é óbvio que essa reflexão também vai ser alterada. Então a reflexão filosófica, a reflexão ética de um europeu não vai se construir de uma maneira igual do que a reflexão ética de um brasileiro. Isso falando de pensamento ocidental. Se a gente for para o pensamento oriental, né, muito se fala da filosofia oriental, muito se fala, não, pouco se fala, né,
muito se fala sobre como pouco se fala da filosofia oriental. Vai ser uma reflexão filosófica, mas totalmente diferente, porque ela se insere numa cultura diferente e é produzida por alguém que está inserido numa cultura diferente. Isso é uma característica das ciências humanas, né? Ao mesmo tempo que nós somos sujeitos, nós somos objetos dentro das ciências humanas. E isso interfere no conhecimento que a gente produz. Galera, a habilidade que a gente está desenvolvendo aqui hoje, ela fala sobre questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. Para que a gente atinja esse objetivo, é importante a gente pensar de uma maneira bem rápida aqui sobre o que é realidade social, para a partir disso a gente entender como a gente pode planejar ações então. Né? A gente falou aqui sobre ética, mas o grande objetivo aqui não é entender a ética, é ser ético. E sendo ético, intervir, agir de maneira solidária na nossa sociedade. Quando a gente fala de realidade, a gente entende realidade, ou a gente pode conceituar realidade, por aquilo que possui elementos de uma existência autêntica e verdadeira. Né? Aos que desejarem, inclusive, se aprofundar nesse conceito, eu sugiro aqui como pesquisa que vocês se aprofundem naqueles termos que eu já mencionei para vocês durante a aula. O dogmatismo, o relativismo, o subjetivismo. Esses três eu já citei para vocês, mas nós temos também o racionalismo, que é a ideia de que a verdade é aquilo que é lógico, que é racional, e o certo também. O idealismo, que traz aquela ideia de que o mundo, ele não é algo externo. O mundo é a ideia, o mundo é a consciência de cada indivíduo ou da espécie humana, a gente pode colocar assim, dependendo do autor, né? O empirismo, que traz a ideia do certo e do verdadeiro de acordo com a experiência empírica, com a experiência dos sentidos. Né? Então, só para a gente contextualizar e entender que falar de realidade social é uma expressão que a gente usa o tempo inteiro, a realidade social é isso, a realidade social é aquilo, mas, o que é realidade? É a primeira pergunta que eu preciso me fazer. E é a partir disso, entender que a realidade social é uma construção híbrida, ou seja, uma construção misturada da dimensão material, das condições materiais que a gente possui, das subjetividades compartilhadas, ou seja, da expressão que cada indivíduo compartilha dentro dessa sociedade, das relações interpessoais, ou seja, da relação dos indivíduos uns com os outros, e principalmente da cultura, ou seja, do simbolismo que todos esses elementos, a dimensão material, a subjetividade compartilhada e as relações interpessoais, produzem no espaço. Porque cada um olha a condição material de uma maneira diferente. Cada um de nós compartilha a subjetividade de uma maneira diferente e constrói uma realidade social de uma maneira diferente. Você, professor e aluno que tiver acesso a esse material, vocês vão perceber que devido ao tempo da nossa aula, eu andei pulando algumas interações, mas ao acessar o material, saibam que vocês têm a oportunidade de fazer dessas interações que eu não vou conseguir aplicar com vocês aqui na aula, de outras oportunidades, de outras possibilidades de atividades com seus alunos. Pois bem, estamos falando aqui de uma intervenção na realidade social. Mas eu não vou conseguir intervir na sociedade se eu não reconhecer que essa sociedade ela é importante por si mesma e é importante para mim. E é por isso que eu quero que você pense na seguinte pergunta, gente. O que você esperaria de outras pessoas caso faltasse a você aquilo que falta a elas? Não vai ser possível a gente fazer esse momento de interação aqui no chat, mas eu quero que você se pergunte sobre isso. O que eu esperaria da Jennifer se faltasse para mim aquilo que está faltando para ela? Né? E aí a gente começa a entender um pouco dessa relação entre o outro e eu. Vamos nos colocar, por exemplo, eu sou o homem, a Jennifer é mulher, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde ainda existe uma diferença. O que eu esperaria de alguém se me faltasse aquilo que falta a Jennifer na condição de mulher? Assim como, infelizmente, falta ao pobre na condição de pobre, que falta ao negro, infelizmente, porque ele é negro, e não quando eu falo infelizmente no sentido de ser negro, mas infelizmente pelo todo o preconceito racial que ainda existe dentro da nossa sociedade. Né? O que eu esperaria de outros se faltasse a mim justamente aquilo que está faltando aos outros? Né? Isso assim, gente, partindo do pressuposto que não te falta nada, porque talvez você esteja justamente naquilo que a gente chama de lugar de fala. Está faltando algo para você. Então você sabe o que você espera dos outros. Pensa nessa pergunta. E a partir disso a gente começa a entender que o outro é um outro eu. Assim como eu sou um eu, a Jennifer é um outro eu.
E se algo falta a mim e causa o estrago que causa por faltar a mim, na Jennifer causa o estrago que estraga por faltar a ela. E aí, num movimento de empatia, de simpatia, eu começo a me importar com o outro. Porque ele também é um indivíduo, assim como eu. E aí, a partir dessa ideia que eu quero trazer aqui alguns pensamentos importantes de outros pensadores, que ajudam a gente a entender a importância de considerar o outro para, a partir disso, intervir com ele. Pela socialização, e aqui a gente está falando de uma área totalmente pertencente à Jennifer aí, que é da sociologia, pela socialização somos feitos pelos outros, e os outros são feitos por nós. A língua que eu falo não foi eu que criei. Os valores que eu tenho, por mais que eu tenha construído os meus valores, foram construídos a partir do que os outros me ofereceram. Seja de maneira positiva, eu ter experimentado aquilo e ter achado ótimo, ou o contrário, ser uma experiência tão negativa que eu olho para aquilo e falo, isso eu não quero para mim. Ainda assim foi a partir da relação com o outro que isso se construiu. A gente pode trazer aqui também o pensamento do Montesquieu, onde o Montesquieu vai dizer, a injustiça com um é uma ameaça feita a todos. Se uma pessoa é vítima de injustiça e eu aceito isso, isso ameaça a todos, porque todos também são indivíduos, todos também são um. O todo é formado por diversos um. E nesse sentido todos estamos ameaçados quando eu admito a injustiça com um. E é por isso que eu preciso intervir solidariamente. E por fim, uma fala do nosso ilustre Luther King, onde ele dizia, a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Todos esses pensamentos eu trouxe aqui na esperança de que vocês entendam o como é importante pensar no outro. No nosso slide tem uma atividade que fala justamente sobre, a partir disso, planejar. E aí eu já jogo isso para vocês, gente. A partir da nossa aula, o que a gente pode fazer para intervir de maneira solidária na nossa sociedade e termos uma sociedade melhor? Reconhecendo a importância disso. E eu vou finalizar a nossa aula, a gente não vai poder refletir aqui sobre um conto. Eu vou me despedir de vocês, vou pedir que a Jennifer faça essa narrativa para a gente e a gente encerra a nossa aula. Um homem que passava por uma floresta avistou uma raposa que não tinha as pernas, o que lhe causou admiração pelo fato de esta se manter viva, ainda que naquela condição. Foi então que apareceu um tigre, o qual carregou consigo uma caça fresca. Após comer parte dela, colocou o resto ao lado da raposa e assim esta pôde se alimentar. Após observar esse comportamento por vários dias, o homem pensou, Deus alimentou esse animal através do tigre. Sendo assim, fará o mesmo por mim. Assim, decidiu se deitar ao lado da raposa e esperar com fé a providência divina. Muitos dias se passaram, mas, para persistir em fé, o homem não se levantou. Quando já estava à beira da morte, por desnutrição, questionou o Criador o porquê não fora alimentado, ao passo que ouviu uma voz que lhe questionou, por que imitas a raposa e não o tigre? Obrigado, Jennifer. Obrigada, Marconi. Até a Aprendemos próxima, juntos. gente. Um beijo. Avaliem a nossa aula.